Olá, eu sou a Cynthia Wendy, uma pessoa que tem muitos interesses e seguiu um caminho profissional múltiplo. E eu só entendi que existe uma explicação para o meu jeito de ser a partir do conceito de multipotencialidade, que é um perfil comportamental de quem gosta de se aventurar em diferentes áreas em vez de seguir o formato de carreira tradicional. Você se identifica? Então, sejam bem-vindos ao podcast Multicarreiras, o podcast do Multipotencial. Nesse episódio, a minha convidada é uma amiga, que é uma irmã e multipotencial também. E a gente se conheceu na época da faculdade e tivemos uma trajetória bem parecida, apesar de termos um perfil com estilo diferente, mas nos vimos em situações e dilemas semelhantes por causa da multipotencialidade. Então eu vou pedir para ela se apresentar aqui pra gente. Jaque, conta a sua história um pouquinho, por favor. A gente se conhece há quanto tempo? Eu sempre me perco nessas contas. 2009. Tá, eu sou ruim de matemática, mas vamos lá. É de humanas, né? É, de humanas. A gente já se conhece desde a época da faculdade e desde essa época eu tinha muita dúvida, né? Se era realmente essa área, se não era. Muitas vezes eu travei também querendo fazer outra faculdade, mas eu também não sabia que tipo de faculdade eu iria fazer e continuei fazendo, né? E a gente foi se aproximando cada vez mais, nossa amizade. E a Cynthia, ela já tinha essa visão, né, de perfil. No teu caso, você já avaliava, né, as pessoas e você já dava um diagnóstico, né? Porque eu tô falando no meu caso. Porque tinha alguns problemas, né, que a Cynthia enfrentava, né, na faculdade e tudo. E eu sempre estava ali do lado, querendo ajudar. E na época ela já falava para mim, você não vai fazer faculdade de psicologia, fazer alguma coisa do tipo. Eu falei, não, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Não, mas você consegue, você se dá super bem nesse lado. Eu falei, gente, mas nada a ver, não tem nada a ver comigo. Porque eu realmente me identifico com moda e tudo mais, né? E também a gente não se formou bem em moda, né, Wendy? A gente foi mais nessa questão de processos, entender, né? Produção. E eu acho que isso é uma característica muito da multipotencialidade também. Que a gente é muito curioso, a gente quer entender os porquês. Então, a gente não foi muito para essa área do glamour. A gente foi mais para a área chão de fábrica. Dos processos, do chão de fábrica, entender como que aquela peça nasce, como que funciona todo o processo, né? E eu acho que isso é do nosso perfil, porque isso se encaixa em tudo que a gente faz hoje, né? A gente gosta de ir ali investigar, entender para poder fazer sentido pra gente, né? Enfim, e aí de lá a gente teve muita amizade, a gente se uniu para fazer outras coisas também, né? A gente fez várias coisas juntas, fez sociedade de roupa de biquíni, roupa de saída de praia, várias coisas. Deu super certo, né? A gente teve a nossa história também, muita coisa em comum. Desde essa época também, eu lembro que você também gostava de muitas coisas, né? Que eu lembro que você gostava de fazer palestra, de filmar. E eu lembro que nem tinha YouTube direito. E você falava, vamos gravar um vídeo? E eu ficava, Wendy, eu morro de vergonha. Não, mas vamos gravar um vídeo que vai ser legal, né? E aqui estamos nós, né? Finalmente, anos depois. Anos depois. Mas eu acho que já é o feeling, né? Você já tinha isso. Tanto é que essa questão de fazer vídeos também já era uma coisa que você gostava. Isso já é seu também, né? Isso eu já falava desde a época da faculdade que a gente estava junta. E depois disso, eu acho que nesse meio tempo todo, né? Que passou anos e anos e anos, eu fui me animando muito, que isso é uma coisa, né, do perfil que você fala, é uma coisa que a gente se anima demais e daqui a pouco, do nada, a gente se pega desanimado daquilo. Já parece que você não... Acaba enjoando, parece que você quer alguma coisa, mas você não sabe o quê. Só que, ao mesmo tempo, gera aquela culpa do tipo, me formei em moda, eu tenho agora que fazer valer. E tô desistindo, né? Todo o investimento que eu fiz, todo o tempo que eu estudei... E você acaba se cobrando muito por isso, né? Só que no meio desse tempo, eu descobri que eu gostava de outras coisas também. Então, eu gostava de fazer decoração de festa, eu gostava de trabalhar com música, eu gostava de ajudar as pessoas, que esse é um dos primeiros, né? Mas eu gostava de fazer muita coisa e eu me sentia culpada por isso, porque eu falava, eu tenho que escolher uma única coisa. E agora, o que eu vou fazer? Só que eu não tô feliz nessa única coisa. Então,
muita coisa assim que a gente fazia, e você também fazia várias coisas, né? Você também costurava, trabalhava, fazia palestra, gostava de fazer teatro, várias coisas, né? E também eu acho que isso é muito do nosso perfil, de querer conhecer as coisas, né? Diversidade. Só que é muito inconsciente, porque a gente não percebe isso, né? Então, precisa de uma pessoa, que nem você, que faz esse trabalho hoje, para poder avaliar e ver o tipo de perfil da pessoa, né? Onde que ela se encaixa ali. Porque hoje é muito difícil a gente falar disso. Porque parece que é uma coisa que... é normal, tipo... É como se fosse errado gostar de muitas coisas, né? Exato. Você tem que ser focada em uma única só. coisa. E às vezes você não tá feliz com aquilo, né? Essa que é a questão. Não que você nem esteja feliz com aquilo, mas você não está feliz só com aquilo, né? Que você quer mais coisas. Você quer fazer muito mais coisas, né? E então, nessa trajetória toda, aí a gente fez a mentoria, né? Foi muito legal, porque isso, assim, me abriu... Tirou aquele véu, né? Que estava me cobrindo, porque até então eu tinha esse sentimento de culpa e de... Puta, desculpa. Não pode falar, não. Pode falar. E aí a gente ficava na dúvida, né? De tipo... Cara, e agora? Eu tenho que seguir por aqui? Vai ter que ser isso pro resto da vida? E eu me enquadrava muito nisso, porque eu já não estava num momento muito feliz, né? Então, através de vários acontecimentos na minha vida, de uma doença, tudo mais, aí eu me descobri como terapeuta, que eu gostava me ajudando, né? A partir desse momento de fazer na terapia, aí eu vi a minha terapeuta fazendo, aí eu falei, eu quero ser terapeuta também. E aí foi aí onde eu me encontrei, né? Só que aí nesse tempo a gente fez a mentoria e aí foi realmente que calhou de falar agora entre moda e a terapia, o que você mais gosta? E hoje eu realmente me identifico muito mais com a terapia, né? Isso não muda o fato que eu ainda trabalho com moda, mas, né, hoje realmente meu coração ama a terapia. Sim. Né? Então, mas eu acho que a gente tem que pensar em muitas portas, né, que se abrem nesse caminho. Porque se a gente for pensar, se a gente não tivesse feito a faculdade de moda, a gente não teria se conhecido, né? E isso é uma das coisas principais que eu acredito. E várias outras coisas, oportunidades que acontecem, pessoas que você acaba conhecendo. Então, para mim, hoje tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Apesar de, tipo, hoje realmente gostar só mais da terapia, mas eu me identifico muito mais nesse ponto hoje, porque eu consigo ajudar pessoas, hoje eu consigo me sentir muito mais útil no mundo, no geral. E que tá usando seus talentos Usando meus talentos, né? E, obviamente, que eu também ainda trabalho, né, numa empresa de moda, né? Trabalho entre os dois. Então, isso é um dos perfis, né? Que são coisas que a gente consegue se adaptar. E a gente consegue fazer os dois muito bem, né? Até 3, 4, 5 e vários que quiser. Várias né? coisas. E no final de semana mesmo eu trabalhei num evento de música eletrônica. Então, tudo ainda é vários campos, né? Várias coisas que a gente vai ali encaixando e você descobre que você tem potencial para tudo isso, né? É muito legal. E quando a gente descobre a multipotencialidade, é como se a gente se sentisse livre para fazer tudo isso, né? Porque se a gente não soubesse que existe, né, a multipotencialidade, talvez ficaria aquela cobrança, né? Sim. E a gente se julgando por estar fazendo várias coisas diferentes. Inclusive, hoje você escolhe a terapia como a sua principal atividade profissional. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que lá na frente, se você quiser fazer outras coisas, você também pode. Sim. E isso te dá, certo, um alívio, né? De certa forma. Com certeza. Porque é o que a gente fala, né? Independente hoje de ser só financeiramente, a gente tem que pensar se você também faz aquilo por amor, né? Eu faço por amor, a questão da terapia. Mas óbvio, né? Que se amanhã ou depois, eu quero fazer outra coisa também. E eu sei fazer. Eu sei trabalhar com moda, eu sei trabalhar com dons artísticos, vamos falar assim, artesanato e várias coisas. Então, eu sei que eu sempre posso estar ali, de repente, num consultório lotado, e ali eu posso trabalhar, né? E aí, de repente, no meu hobby, eu quero também fazer alguma coisa que eu gostava de fazer, um artesanato que eu gostava de fazer. Eu posso ajudar outras coisas também, outras empresas também. Então, tudo eu acho que, quando a gente vai nesse intuito de ajudar, eu acho que tudo como é que fala? Tudo se alinha, sabe? Porque, na verdade, a nossa energia é essa, né? Tudo a gente está colocando essa energia para ajudar. Então, seja no artesanato, seja aqui, você como multipotencial, com esse trabalho, tudo é um canal para a gente estar se ajudando, né? Então,
É muito legal isso, porque a gente não fica estagnado, né? E era como eu estava me sentindo antes de fazer a mentoria, né? Tanto é que a gente fez e realmente, nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. Porque, que nem eu falo, essa questão da culpa não é uma coisa que é consciente, ela é total inconsciente. Porque a gente acorda lá, tem horário, tem tudo certinho, vai lá fazer as coisas, volta para casa e aí? Aí você fica... É porque a gente tá, de certa forma, condicionado a ser assim, né? Exatamente. Condicionado a ter hora para acordar, ter hora para marcar ponto, ter tudo certinho, sair naquele horário. E aí, quem estuda sabe como é que é associar a faculdade com isso, que a gente, né? Quanto tempo a gente fez isso. Então, e aí você tem que se questionar, cara. Será que eu tô realmente feliz com isso? Eu tô feliz com nesse trabalho? Eu tô feliz com essa faculdade? É isso? E tudo bem também se a gente quiser voltar a algumas casas, né? Só que desde que você saiba que esse não é um tempo perdido, né? Ele é muito eficaz, porque ali, a partir do momento que você volta ali um pouquinho para repensar, dali para frente você vai criando coisas novas, né? E tendo mais resultados. Então, eu acho que isso é muito válido. E também, além da gente se sentir mais realizado, né, fazendo várias coisas, porque é o que a gente gosta, tem também a questão de ser uma vantagem hoje em dia, porque como tá tudo mudando muito rápido, né, tem várias profissões desaparecendo e muitas novas surgindo. Então, o multipotencial que ele tem essa variedade, né? Igual você trabalha com moda, é terapeuta, faz várias coisas diferentes. Tipo, se uma profissão, de certa forma, acabar, você tem outras opções ali, né? É aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E hoje em dia, eu vejo assim, que mesmo quem não é multipotencial vai precisar fazer isso, diversificar. Porque senão vai correr um risco grande, né, de do nada, assim, a profissão desaparecer. E a gente tem que pensar muito também na questão da tecnologia, né? Porque hoje a tecnologia, ela praticamente domina o mundo. Daqui a pouco vai ter muitos empregos aí que vão deixar de existir, né? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que sempre pensar em acompanhar todo esse processo, né? Não precisa ter medo com isso, mas, assim, é uma coisa que a gente não dá para ficar lá nos anos 70. A gente tem que pensar como que acompanha, ou como a gente pode melhorar o processo, o que a gente pode fazer, né? Ou pensar em outras coisas também. Mas sabe uma coisa que a minha terapeuta falava para mim, eu acho que isso ajuda muita gente também. Ela falava assim, o que você gostava ou o que você falava que você queria ser quando você era criança. Porque quando você é criança, você ainda tem tudo muito puro ali, muito inocente. Sim. E dentro daquela inocência, tá ali a tua essência, entende? E eu, quando era criança, eu falava que eu queria ser modelo, né? Eu falava, eu quero ser modelo, eu quero tirar foto, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela me chegou nessa conclusão, né? Depois de muita análise, muita coisa, ela falou assim, mas você já pensou que você pode ser modelo? Não modelo física, né, de foto, mas você pode ser modelo para os outros. Modelo, né, de exemplo, de superação e tudo mais. Eu falei, caramba, faz muito sentido. Porque, no fundo, né, eu queria, né, tipo, poder estar ali me expondo de alguma forma, enfim. É muito legal isso. Então, tem essa associação, né? Sim, Então, faz sentido também. Faz sentido. E agora eu queria voltar um pouco, assim, na época da faculdade. Tá. Porque, não sei se aconteceu com você, mas eu entrei na faculdade achando que era de moda mesmo, né? Que ia ter a parte de design, tipo, querendo ser estilista. Sim. E daí o curso é totalmente diferente, Sim. né? Tem Sim. muito pouco dessa parte de criação. É mais industrial. Só que eu acabei gostando da faculdade porque ela é uma faculdade multidisciplinar. Assim, ela tinha muitas aulas diferentes uma da outra, né? Sim. Então, tinha desde a parte de finanças, de costura, de administração. Então, ela tinha tanta coisa diferente ali que, como depois de muito tempo, né? Depois que eu descobri a multipotencialidade, que eu entendi, nossa, por isso que eu gostava daquele curso, porque ela tinha muita variedade, assim, Sim, né? sim, Tipo, é a gente verdade. tinha que entender o processo inteiro de uma confecção. Faz sentido. Então, não sei se você sentiu isso também na época. Na verdade, acho que para você foi mais porque você já tinha esse perfil. Essa questão, a minha questão da multipotencialidade, acho que foi mais para frente, né? Mas a sua acho que já vinha antes, porque você já vem dessa natureza curiosa, dessa coisa de várias coisas, né? E na época eu já estava muito indecisa. Eu estava ali, eu estava fazendo, mas todo semestre... Você começou indecisa o curso? Já comecei indecisa. Já comecei indecisa. Assim, porque não foi uma coisa... Isso que a gente estava falando do condicionamento, que a gente está tão condicionada.
já veio essa autocobrança. Então, por exemplo, com meus 17, eu já falei, eu tenho que pensar numa faculdade para fazer, porque eu não vou poder ficar os 18 anos parada. Então, meio que eu que me obriguei a fazer alguma coisa, não que eu tinha decidido. Eu lembro que eu estava em dúvida entre moda, fotografia e gastronomia. Eram 3 coisas que eu realmente estava muito em dúvida. Eu falei, vou para moda. Mas sem ter ideia como é que ia ser, se eu ia gostar, se eu não ia gostar. E eu também tive essa visão, né? Eu achava que a gente ia ser muito mais glamour, né? Mas no meio disso tudo, depois a gente foi vendo que era processos, que era chão de fábrica, como que funcionava desde você cortar, até você costurar uma peça, até você administrar, Zero abrir uma glamour. empresa, zero glamour. Aí eu fiquei, poxa, né? Você já estava indecisa, eu fiquei muito mais com tudo isso. É que eu acho que na faculdade de moda a gente idealiza muito, né? A gente vê, assim, eu visualizava o São Paulo Fashion Week como o objetivo, né? Exato. E aí você vê que para você chegar lá, o caminho é muito... além de ser longo, ele é bem, assim, desafiador, né? É bem desafiador. Que aí, na verdade, nada de glamour, né? A gente viu alguma coisinha no final, não foi? Acho que foi TCC, a gente montou alguma coisa de desfiles, tinha algumas coisas... No último semestre teve um pouco de história da moda. Isso. A gente também tinha eventos também, né? Tinha de final de semana, algumas coisas assim, não tinha? Eu acho que tinha, assim. E aí era desfiles de outras salas. É verdade. Tinha várias coisas pra gente participar, né? Mas é que nem você perguntou. Pra mim foi diferente porque eu já fui muito, assim, meio que uma obrigação, né? Que é o que a gente fala, que hoje se você for fazer qualquer coisa obrigada, você não tá sendo feliz, né? Então você tem que realmente fazer por você. E na época eu não fazia bem assim, porque eu estava feliz. Eu estava numa obrigação, tipo, agora eu tenho que fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Eu tenho agora pra fazer, o que eu vou fazer? Mas, por um lado, foi bom porque a gente se conheceu, né? Então... mas foi isso, assim, nada de glamour na faculdade, nada. Foi bem intensa, né, na verdade, pra gente, com várias coisas que a gente passou lá, de estudar, muita coisa. Acho que foi mais aprendizado de vida, né? Mais aprendizado de vida. Do que aprendizado profissional. Foi bem intenso, assim, mas eu acho que no meio desse tempo, assim, a gente também acabou se conhecendo muito também, né? Além da faculdade. Acho que a gente teve muita proximidade também, a gente se conhecia bastante. E gerou, né, esse laço que a gente tem hoje. Acho que lá no final a gente pode contar um caso bem interessante da nossa amizade, né? Quando a gente se reencontrou. É verdade. Mas a gente deixa pro final. Aí no começo eu falei que a gente, apesar de ter passado pelos mesmos dilemas, né, por causa da multipotencialidade, a gente teve uma trajetória um pouco diferente, porque desde o começo, assim, eu trabalhei como CLT, mas logo em seguida eu saí pro empreendedorismo. E você, desde sempre, foi CLT. Desde sempre. E como que foi pra você essa jornada, assim, né, sendo CLT desde o início da sua carreira profissional? Hoje, é o que nem eu falo, né? Hoje é uma adaptação que eu tô fazendo. Mas hoje, eu acho que tudo tem um porquê de acontecer ali no tempo certo. Tudo. Então, era uma coisa que me incomodava muito na época da faculdade. Porque eu queria, na época... Acabou a faculdade, eu quero abrir uma loja e aí eu vou pedir demissão e eu vou ser livre, graças a Deus, e vai ser isso. Só que calhou no final da faculdade de eu não estar feliz com aquilo. E aí eu fiquei na dúvida, abro uma loja, saio da empresa, o que eu faço? E aí eu fiquei nessa dúvida durante muitos anos. Porque você não sabia se você queria moda mesmo. Exato. Então foi parecido com o que aconteceu comigo. Exato. Porque logo depois que a gente se formou, eu comecei a ficar em dúvida entre outras profissões. Exatamente. Então, assim, do meu ponto de vista, né, para você arriscar em qualquer coisa hoje, você tem que ter, no mínimo, segurança do que realmente você está fazendo, né? E eu estava muito insegura na época, porque eu não queria abrir qualquer loja, eu não queria fazer qualquer coisa, eu queria abrir uma loja com público X, com umas roupas diferentes. Nem eu sei até hoje que roupa que era essa que eu ia fazer, para você ver que realmente, quando não é para ser seu, não é. Porque até hoje eu não venho essas ideias na minha cabeça, né? Então, por isso que eu acredito que precisou desse tempo, precisou de tudo acontecer para me descobrir como terapeuta e realmente falar agora, eu tenho certeza que é isso, mas até antes foi um processo muito difícil. Porque entrou a frustração, porque eu já entrei indecisa, fiz uma faculdade que eu não sabia direito, terminei sem saber também se era aquilo que eu ia seguir, já querendo montar uma loja. Então, no final de tudo isso, acabou que
pra mim, ser CLT não me incomodou tanto assim, porque eu não tinha certeza do que eu queria, né? Mas é que eu acho que, no teu caso, você já foi muito mais decidida, né? Você trabalhando ali, você já era muito original. Tanto é que a questão da multipotencialidade que você traz, ela é muito original, né? Eu enxergo assim, é uma coisa que hoje ninguém fala disso, né? Quase ninguém. Quase ninguém fala disso. Então, na época que você trabalhava, você não queria estar ali Presa, né? presa com aquilo e tendo que fazer coisas igual todo mundo fazia. Você queria fazer alguma coisa diferente, né? Então, esse teu processo de fazer coisas diferentes foi te levando para o que você faz hoje. Sim. Né? Então, e na minha época eu não enxergava isso. Na minha época eu enxergava assim, estou indecisa, estou na área e eu quero aprender. Eu só lembro disso. Eu falava, eu quero aprender, seja lá o que eu estou fazendo, mas eu quero aprender. Tanto é que isso é uma coisa minha, que eu tenho em qualquer coisa. Se eu ver se mostrar esse fone, eu vou querer entender como que foi feito esse fone. Isso é uma coisa minha. E aí, daqui a pouco, daqui um mês, uns dias, alguém fala, você sabe de um fone? Eu falei, eu sei, eu aprendi. Então, isso é uma coisa minha, assim. Então, eu sempre quis aprender, mesmo não entendendo muito aquilo lá, mas eu queria aprender. E depois, lá na frente, eu via que me servia. Tanto que muita coisa que eu aprendi na primeira empresa que eu trabalhei, hoje na empresa que eu eu aplico muita coisa. E eu achava que eu não queria usar, né? Então, nossa vida é um eterno aprendizado. Qualquer coisa, a coisa mais simples que você está aprendendo hoje, amanhã você pode usar, de alguma forma, né? Então, é por isso que eu falo que eu acho que não é nada jogado fora. Tudo tem um porquê. Nada é jogado fora. Porque, às vezes, as pessoas podem pensar, né? Nossa, depois de mais de 10 anos, você foi descobrir que você adora ser terapeuta. Então, tudo que você fez antes, porque não tinha nada a ver com terapeuta, tipo, você desperdiçou, digamos assim, o tempo da sua vida. Mas não tem nada a ver, né? Não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma bagagem que você teve, que foi importante para o seu desenvolvimento. E hoje você pode ajudar outras pessoas por causa disso tudo que você viveu também. Não, como você ia ajudar outras pessoas sem ter experiências, né? Sim, com certeza. E a gente tem que pensar que, assim, tudo, né, na nossa vida é experiência. Desde trabalho, convivência, pessoas, rotina, dia a dia, ali, tudo é experiência, né? Então, você vai se adaptando, vai aprendendo. Então, nada é descartado, sabe? Sempre numa coisa mais boba que você acha que você está vivendo, daqui a pouco você fala, tem tal coisa. E aí te serve, sabe? Aí você fala, achei que eu nunca fosse usar isso e estou usando. Né? Então, isso acho que vale para tudo. Sim. E aí eu te perguntei do CLT, né? Porque eu lembro que você sempre teve, assim, uma visão mais empreendedora. Sim. E você sempre falou que tinha vontade, né? De seguir esse caminho, mas ao mesmo tempo não se sentia segura. Exato. Justamente por não ter certeza do que você realmente queria fazer. Tanto que na época da pandemia, né, você começou a fazer máscaras. Sim, né? muito. Muitas máscaras. Nossa senhora, fiz muito. E você fez em paralelo, e deu super certo. Deu. Mas ao mesmo tempo não era isso que você queria seguir. Não. E você não largou tudo pra seguir esse caminho, né? E eu, nesse sentido, eu já sou o contrário, né? Eu sou mais impulsiva, assim. Eu tenho uma ideia, eu vou... E já mete as caras. Por mais que no final, né, eu acabe tropeçando, caindo, eu tenho essa questão de não conseguir ficar onde eu não me sinto realizada. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Sim. Os dois perfis têm um lado bom e tem um lado ruim. É importante a pessoa se perceber como que ela funciona. Com certeza. Porque, assim, cada um também traz a sua essência, né? Que nem... eu sei aqui que muita gente talvez não entenda de signos, de mapa astral, mas, enfim. A gente tem muita coisa, assim, de signos, de muita coisa que ajuda muito, né? E eu tenho eu tenho muito planejamento dentro do meu mapa, vamos dizer assim. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre analiso muito antes do que eu cair numa furada, vamos dizer assim. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus que eu falo, gente, ainda bem que não veio a ideia de como ia ser o nome da loja, o que eu ia fazer, porque hoje talvez eu estaria muito infeliz. Porque, né, realmente eu poderia montar ali para falar, montei, entreguei o que a sociedade esperava. Eu cumpri minha faculdade, eu trabalhei na área e agora eu montei uma loja. Lindo. Mas não era o que eu queria, entendeu? Então, assim,
Precisei passar por esse tempo, né? Me adaptar, me olhar de novo, me entender, para falar agora, sim, você está conseguindo entender o que você gosta, o que realmente te deixa mais segura, né? Então, a terapia realmente é uma coisa que eu enxergo hoje que me deixa 100% segura, com tudo, assim. Eu tenho ideias de tudo. Se você perguntar agora, eu sei responder. Mas na época, se perguntasse, qual é o nome da loja? Eu ia ficar, não sei. Qual é o teu público? Não faço ideia. Então, mudava muito, né? E hoje eu entendo que era, né? Eu falo assim mais profundamente, mas que não era realmente para ser meu aquilo. Aquilo não era para ser a minha história. Minha história é essa que eu estou vivendo agora. Então, agora estou na minha essência, agora estou na minha verdade. Então, é muito legal isso. Eu acho importante falar pro pessoal também que faz 1 ano, né? Que você está fazendo em paralelo essa atividade. 1 ano. Como terapeuta. Então, por mais que você descobriu o que era o que você queria fazer, você não foi, assim, impulsiva e largou o seu trabalho, né? Que é uma segurança que você tem para fazer só o que você ama. Porque, às vezes, a gente fica tanto nessa ideia, né? De fazer o que ama, e o racional a gente deixa meio de lado. Deixa meio de lado. Então, é que nem eu te falei, como eu trabalho muito essa questão do planejamento, então, estou ainda no meu planejamento. Mas é óbvio que, assim, eu também não consigo largar totalmente, né, essa área, porque também existe a parte afetiva também, né? Tem pessoas que eu conheci nessa empresa que são do meu coração. Eu adoro conviver com essas pessoas, trabalhar com elas, então acaba também ficando um pouco mais difícil. Né? Hoje eu consigo trazer mais esse lado racional também, mas quando eu era mais nova, né, porque eu comecei a empreender, eu tinha uns 20, 21 anos. Então eu era bem mais imatura, né? E eu não pensava tanto, assim. E também com 20 anos a gente pensa, eu tenho muito tempo pela frente, né? Sim. Aí com 30 anos você já começa a ver, já não tá tanto tempo de errar, assim, né? Claro que tem, mas a gente não quer ficar errando como se a gente tivesse 20 anos, né? Sim. Então, o racional hoje eu trago mais do que naquela época. E eu vejo que realmente é importante. Não dá pra você ir só pelo sentimento, né? Só porque você ama e... fazer por impulso as coisas, fazer né? por impulso. Eu tinha muito isso também, de ser muito impulsiva. Em muitas coisas, assim. Não falo de trabalho, mas em outras situações eu era muito impulsiva, fazia. E depois, óbvio, que eu me arrependia, né? Eu falava, não é bem assim. Então, hoje eu acho que a parte boa de ser terapeuta é exatamente isso. Não que a gente esteja com a vida 100% completa. Agora entendi o sentido da vida. Não é. A gente ainda está vivendo todo dia ali experiências. A gente lidar com as nossas emoções também. A gente também chora, a gente também fica mal, a gente também fica meio deprê às vezes e tudo bem. Mas no momento que você fala, cara, você consegue dar aquela respirada, você fala, agora é hora de você pensar, né, com equilíbrio. Não dá pra ficar. E antes não, antes era só... Eu sempre fui muito reativa, então eu era muito reativa e não conseguia pensar. Então agora hoje eu já consigo trazer esses dois para me ajudar e eu fico mais equilibrada para qualquer tipo de decisão. Né? Então isso eu acho muito... Mas isso é muita experiência, né? Muita experiência, muitas coisas que você acaba passando, você acaba... a maturidade Maturidade, isso. E para você, como que foi esse período de conciliar várias atividades diferentes ao mesmo tempo? Você fala entre terapia, moda, várias coisas, foi bem louco. Porque são quantas atividades você já fez em paralelo? Eu lembro que eram várias. Olha... Nossa... tem uma bem legal aqui pra contar também, que foi da minha irmã, lembra? Sim, os doces, né? Os brigadeiros. Minha irmã fazia doce. E esse também era um dos trabalhos, né? Então, lá foi uma época, né, que ela passou e tudo, e ela fez doce, né? Abriu uma confeitaria e tudo. E eu comecei a levar doce, né? Pra vender lá no meu trabalho, onde eu trabalho. Ou seja, eu tinha o meu trabalho pra cuidar. O trabalho dentro do trabalho. O meu trabalho pra cuidar. Eu tinha que vender os doces da minha irmã, que já era uma responsabilidade também, que era de um outro trabalho. E foi uma época ainda pós-pandemia, então eu ainda estava vendendo máscara, então eu também trabalhava vendendo máscara. Fazendo as máscaras. Fazendo as máscaras, vendendo máscara dentro do trabalho. Que mais? Aí eu também inventei de fazer uns outros artesanatos, que eu também inventava de fazer e vendia. E nesse meio tempo também estudando para fazer a questão da terapia. Então, muita coisa, né? Foi bem... E como que você conseguia dar conta de tudo? Conseguindo. Tem nenhuma um truque, assim, uma dica?
Eu acho que, assim, existe uma questão que a gente já ouviu falar do TDAH, né? Que tem a questão do hiperfoco. E é impressionante de falar, mas eu sempre estive presente em todas elas. Então, eu não estava ali trabalhando lá no meu emprego e estava com a cabeça assim, agora eu tenho que vender doce. Não, ou eu estava ali trabalhando, agora é a hora de vender doce. Agora é a hora de vender máscara. Então, assim, e o segredo de tudo isso é você estar presente em tudo. Em tudo. Seja o que você está fazendo. Igual a gente está aqui, a gente está 100% presente. Sim. Então, ninguém está aqui pensando, depois, como. Não, a gente está pensando, está sendo agora. Então, é o segredo de tudo. Então, por exemplo, lá dos doces, né? Mas caramba, tá faltando X doces para completar a semana. Aí eu falava, não tá faltando, porque a gente já bateu nessa quantidade. Mas você já viu isso? Eu falei, não, já tinha visto isso. Então, é você estar presente ali no que você está fazendo. Porque aí você consegue ter resultado com isso. Né? E aí é você ter a questão do hiperfoco ali do TDAH, né? Que as pessoas falam, que você fica tão focado naquilo que você não consegue fazer outras coisas. Você fica muito focado. E eu sempre fiquei muito focada fazendo o que... Na hora que eu parei para resolver aquilo, esquece, eu vou fazer. E é legal fazer esse gancho com foco, porque as pessoas têm a crença de que multipotencial é desfocado, né? Porque cada hora tá fazendo uma coisa e não é bem assim, né? Não. Multipotencial não é desfocado. Tem a questão que a gente consegue usar o hiperfoco quando a gente tá fazendo uma função, né? Uma atividade. A gente foca muito naquilo e consegue executar. Então, na verdade, a gente não é desfocado, a gente tem multifocos, né? Multifocos. E não é que a gente não faz nada direito, a gente consegue fazer, né, em paralelo, né, ao mesmo tempo. Porque daí vira multitarefa. E multitarefa também já é comprovado cientificamente que não funciona. Que é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Igual a gente tá aqui falando, e aí eu tô vendo, né, fazendo uma pesquisa no computador, não dá certo, não vou fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. E multipotencial, não, você fazer em paralelo, né? Sim. Tipo, faço uma coisa agora, acabou, eu vou e faço outra. Exato. Então, esse é um ponto. E eu te perguntei como que você consegue conciliar todas essas atividades profissionais, né? Mas a gente sabe que na vida do ser humano não é só trabalho. Sim. Tem outras áreas da nossa vida também, né? Tem a vida pessoal. Tem. Então, hoje... Eu sei que muito tempo você focou só na profissão. Sim. Hoje você consegue equilibrar mais isso, né? Consigo. E aí, como que é pra você hoje equilibrar com as outras áreas da sua vida? Assim, hoje a gente tem que colocar, eu sempre falo isso, né, para os meus clientes assistidos, enfim, que a gente tem que ter uma listinha de prioridade. Então, por exemplo, obviamente que se eu me comprometer com você, porque eu sei que você precisa e tudo mais, e eu tenho aquele tempo, vai ser só para você, porque eu, né, hoje, ainda como eu tô nessa transição, tô em dois trabalhos, né, então o tempo que eu tenho que me adaptar, né, só que a gente tem uma listinha de prioridade aí, então, assim, o que eu posso te falar? Dá pra fazer tudo. Tem como conciliar tudo. Tem. É uma questão de você saber realmente ali qual que é o mais importante. O que é o mais importante fazer? Isso é uma coisa que eu posso fazer amanhã? Posso fazer amanhã. Então, isso aqui eu vou fazer amanhã. Tá? Então, é uma questão de você ter ali a sua listinha semanal, sua agenda, seja lá o que for. E aí você coloca como prioridade. Então, por exemplo... isso hoje que a gente está fazendo é uma prioridade, né? Que há muito tempo a gente já estava combinando, já estava, né, fazendo, agendando, então realmente isso para mim entra como prioridade. Qualquer coisa que me entrasse agora, só se fosse assim, sirene vermelha, alarme vermelho e corre, mas assim, caso contrário, não. Então por isso que eu falo que dá para fazer tudo, mas a gente também tem que estar muito aberto para isso, né? Porque muitas vezes também não dá para a gente ficar só ali fazendo aquilo o tempo todo. E aí a gente também não respira, também não tem nossa vida, e a gente tem que, é que nem a gente estava falando, todo mundo é ser humano, e a gente também tem as nossas necessidades, tem família, tem relacionamentos, tem amizades, tem uma série de coisas que a gente também tem que dar uma atenção para isso, né? E hoje eu consigo colocar esse equilíbrio, porque realmente antes era muito mais trabalho, e eu não pensava muito nessa questão, porque, de novo, lá, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que fazer. Mas hoje não, hoje realmente deu uma tranquilizada, mas eu ainda continuo fazendo a minha listinha de prioridade. Então, isso daqui realmente é uma coisa importante para mim, isso daqui eu consigo resolver agora, isso daqui eu consigo resolver depois, e tranquilo, sabe? Sem culpa, sem ressentimento, e vamos que vamos. Mas dá para fazer tudo, dá. Sim. É só querer. Sim. E isso da lista de prioridades, eu falo bastante, assim, dentro da mentoria. Tá. Porque multipotencial,
às vezes tem a ideia de que quer fazer tudo de uma vez, né? Tem várias ideias, vários projetos e acha que precisa fazer, tipo, quando a gente vai fazer o planejamento do ano, sabe? Vou fazer o planejamento de 2023. Então, Sim. tudo que eu quero fazer, eu quero encaixar em 2023. Sim. E não precisa ser assim, né? Não. A gente tem uma linha do tempo pra gente distribuir tudo que a gente quer fazer. Então, se, por exemplo, hoje eu quero estudar filosofia, mas eu também quero estudar direito. São duas coisas que eu quero estudar. Não preciso colocar tudo no mesmo ano, né? Sim. Eu vou distribuindo. E aí eu começo pelo que é prioridade, né? O que é mais importante hoje? Filosofia ou direito? Sim. E aí a gente vai distribuindo. Isso dá um alívio, né? Então, se você pensar assim, por exemplo, em 3 anos. Eu não gosto de colocar muitos anos, porque a gente que é multipotencial, a gente muda muito, né? Muda então, mesmo. assim, 5 anos pra gente, o que a gente planejou, né? Já vai mudar completamente. Muda. Então, não funciona pra gente fazer planejamento a longo prazo. No máximo, a médio prazo. No máximo o quê? Uma semana. A gente sabe bem como que é o nosso planejamento, né? Sim. E então não dá. Coloca, assim, no máximo 3 anos e distribui, né? Tudo que você quer fazer. Porque você fica até mais aliviado, né? Tipo, você não vai ter aquela sensação que você tá deixando algo pra trás. Vai estar tudo ali já sob controle, digamos assim. Sob controle, E realmente é isso que você está falando, da questão de fazer muitas coisas, de colocar numa situação assim, cara, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu sei que eu vou fugir totalmente aqui, é porque me veio uma coisa que quando a gente estava fazendo mentoria, que eu lembro que eu levei para você, né? Que eu gostava de música, eu gostava de festa, eu gostava de moda, eu gostava de terapia e mais alguns assuntos, né? E dentro dessa mentoria você foi, tipo, tá, vamos avaliar o que realmente é mais importante. É um filtro, né? É um filtro que você vai fazendo. E que cabe dentro dessas prioridades que é o que a gente está falando, né? Então, se a gente levar isso para o dia a dia, realmente funciona muito, né? Porque aí você coloca ali como filtro qual que realmente é mais importante. E tudo bem também você não cumprir dentro daquele... Ai, nossa, mas eu tinha um mês para fazer isso e eu não fiz. Ok, gente, não deu para fazer, faz no outro. Ou mudar de ideia também. Ou mudar de ideia. Talvez seja a solução, né? Que às vezes também... Tem uma coisa que tá falando muito aí de procrastinação, tudo, mas... Eu, como terapeuta holística, eu sempre vou levar para o lado mais profundo. Talvez não é procrastinação, talvez seja porque não é aquilo para você nesse momento, não é aquela hora. Talvez surja uma outra ideia, uma outra coisa muito mais interessante ou outras oportunidades. E a gente, né, que trabalha com isso também, né? Sim. A gente sempre está sendo o tempo todo surpreendida por tudo, né? Várias coisas acontecendo. Do nada a gente marca uma coisa, não vai dar para fazer porque aí apareceu tal coisa. Não, tudo bem. A gente já sabe que o nosso perfil é assim, né? Mas muitas pessoas não sabem, né? E aí elas ficam nessa frustração de tipo, igual aquelas promessas de fim de ano que a gente faz, né? Que aí não cumpre e aí depois pronto. Aí chega, aí, não fui porque foi ano novo, não fui porque foi Natal, não fui porque foi carnaval e aí pronto, né? E aí depois a pessoa fica com aquela culpa. E, gente, assim, a gente tem que realmente fazer o que realmente é prioridade pra gente. Não o que, sei lá, colocar tudo lá que as pessoas estão falando que é legal fazer, né? Sim. E acho que tem essa flexibilidade, assim, no planejamento, né? Porque quando eu comecei a fazer a minha lista de prioridades, eu fiz para 5 anos. E aí eu vi que 5 anos não dá pra mim. E aí eu mudei para 3, né? Só que a cada 6 meses eu comecei a revisar, né? E eu vi que em 6 meses já tinha mudado muita coisa também dos meus objetivos. Aí eu vi que a revisão também não dá para ser de 6 meses, né? Tem que ser mensal. Porque a gente muda muito. São muitas coisas, né, que acontecem, tanto externas quanto internas. E a gente precisa ir adaptando isso, os nossos objetivos, né? Ir adaptando. E por mais que a gente mude... Aí a pessoa pensa, então pra que eu vou escrever, né? Se eu vou mudar tanto. Mas é legal escrever pra você ver o porquê que você mudou. Porque daí você lembra o que você tinha almejado. E aí você revê, isso não faz mais sentido. E você vai entender por que não faz mais sentido pra você. E como que você consegue mudar aquilo, né? Sim. É sempre legal, né? A gente... que trabalha com essas listas, tudo, a gente até fala a gente escreveu os cadernos lá, né? Coisas que a gente também tem vontade de alcançar, deseja alcançar. Então é engraçado que quando até a gente chega, que a gente realiza aquilo, e depois a gente vai ler e fala, caramba, eu tinha colocado isso aqui na lista. E às vezes você nem lembra que você já tinha colocado e automaticamente você já realizou aquilo. Então é muito legal, né?
Mas eu acho que ajuda muito, porque a gente tem que pensar, assim, o tempo todo a gente tá lidando com pessoas, falando, pensando muita coisa. Então, se a gente não anota, não escreve nada do que a gente quer ou alguma coisa que realmente é importante, você olhou pro lado, pronto, você já saiu do que você estava em mente. Então, é legal a gente anotar, ter tudo como prioridade. Sim. Né? Ajuda muito pro planejamento, né? Sim. Eu gosto sempre de deixar uma brecha, assim, pra, igual você falou, ser surpreendido, né? Sim. Porque a vida, ela surpreende bastante. Sim. Se a gente se permite também, né? Se a gente tá aberto, vem muitas coisas boas que a gente nem esperava. Sim. Então, se você tem um planejamento ali que tá muito, muito fechadinho, né? Que não tem espaço para coisas que você nem esperava que fosse acontecer, você fica com a mente muito rígida, né? Exato. E aí, às vezes, aparece algo muito legal e por você estar muito fixado naquilo que você escreveu, que você determinou, você não percebe, passa batido. Então, eu gosto sempre de ter, assim, esse espaço para que a vida realmente me mostre algo que eu nem estava enxergando ainda. E daquilo, de repente, do que você tá aberto para viver, vem tanto insight, né? Vem tanta coisa que você fala, caramba, às vezes eu tava tão travado num ponto ali, às vezes uma ideia, alguma coisa que você precisa ter, e não vem. Aí você sai, dobrou a esquina, você tá fazendo alguma coisa, eu falei, gente, olha, que coisa. Veio uma ideia, né? Então, eu entendo isso porque a gente vive 24 horas isso. 24 horas. Eu tô aqui, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, eu falo, gente, isso é uma coisa legal até para comentar também, né? Que não tem muito a ver com... Opa, quase derrubei o microfone. Mas é uma coisa legal de comentar, é a questão do controle, né? Que a gente... Eu tava pensando nisso agora. A gente tem esse negócio de telepatia, né? Porque assim, tem... A gente pensa a mesma coisa ao mesmo tempo. Muito, isso desde a época da faculdade. Desde a época da faculdade. E agora tá cada vez mais. Tá cada vez pior, né? A gente é quase uma agora. Mas o que acontece? A gente não tem, né, esse controle. Na verdade, tem zero controle. Então, é muito bom a gente ser surpreendida com as coisas. E muitas situações que acontecem também, a gente fica assim, nossa, primeiro momento, né? Tem lá tudo planejado, programado. Aí acontece uma coisinha, aí você já fica bravo. Você fala, caramba, não era pra ser assim, ou não era pra ser assado. Por que aconteceu? Mas assim, gente, a gente não tem controle de nada. Então, simplesmente, a gente é conduzido pra, né, ter aquela atitude, ter aquele comportamento, falar isso, falar aquilo. É isso, entende? E aí... por exemplo, ontem aconteceu isso comigo. Eu estava numa situação, eu tinha marcado uma consulta, e aí eu me atrasei. Eu falei, gente, deve ter algum motivo para me atrasar. Primeiro momento, eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha marcado, estava tudo certo. Aí depois, já que ele é terapeuta, dá uma respirada, volta para trás e fala, Jaque, você não tem controle. Calma, tá tudo bem. Teve algum motivo desse atraso todo, foi atraso de 1h30. Tipo, ok, tudo bem. Tem um porquê de você não ter ido. Tem um porquê, de repente, pode acontecer alguma coisa nesse meio caminho, pode acontecer um acidente, pode estar previsto alguma coisa ruim para te acontecer. E aí a vida me mostra, fala, olha, por que não aconteceu? Por que você não chegou nessa área? Por que você não fez tudo isso? E hoje me mostra, fala assim, ó, o teu caminho era esse. Não adianta você insistir em querer ir pra lá, porque você pode até ir, mas lá você vai ver que você não vai ficar feliz com aquilo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, isso é você deixar ser conduzido e não ficar teimando com a vida, né? Ficar teimando ali, batendo de frente, porque não adianta. Sim. E pra gente que é multipotencial, assim, ter essa mentalidade, acho que faz toda a diferença, né? Porque a gente tem muitas opções. Tem. E nem tudo é pra gente também. Ou a gente não tem talento, ou não tem a ver com as coisas que a gente veio pra realizar mesmo, né? Na vida. Exato. Então, saber que você tem várias opções, ok, isso é ótimo, mas nem tudo isso que a gente enxerga, que a gente deseja é pra gente fazer, já é uma mentalidade que fica mais leve também, né? Sim. E você sabe que às vezes tem pessoas que elas chegam assim, né, pra mim no caso. Às vezes tá muito... tá meio deprê, não tá bem, tá desanimado, desmotivado. Só que ela não olha pra vida dela. Esse é um dos pontos. Ela não olha pra vida dela pra fazer essa análise do tipo, será que é meu emprego? Será que eu realmente tô feliz nisso? Será que eu tô feliz nesse casamento? Ou eu tô feliz nesse... Ela não consegue olhar pra vida, né? E quando eu cheguei com essa dor, no caso, pra gente fazer a mentoria, tudo, foi justamente eu querendo me entender, porque eu falei, gente, eu não tô feliz.
eu não sei se é isso, eu não sei se é mais pra cá, não sei se é mais pra lá, não sei se eu tenho que fazer isso. E me ajudou muito, né? Porque eu falei, gente, ó, eu era boa nisso, olha, eu fazia isso bem. Então, você começa a juntar tudo aquilo, você fala, caramba, olha o quanto de coisa que você consegue fazer, que você consegue desenvolver, só que você fica com uma ideia tão fixa, de tipo, meu, eu tenho que fazer uma única coisa, e você tá infeliz com aquilo, entende? E aí... além de você ter que fazer uma única coisa, você tem que dar certo nessa única coisa. E porque assim, ninguém tá te colocando isso como obrigação, na verdade, você que se coloca, né, como obrigação. Então, na maior parte da vida, você sempre se coloca como obrigação para tudo. Eu tenho que entregar, eu tenho que acontecer, eu tenho que realizar. Mas, gente, é uma cobrança sua. Ninguém tá te cobrando, né? Óbvio que tem pessoas que cobram, mas assim, a maioria dos casos é a gente mesmo com a gente mesmo, né? Mas a gente tem que olhar para todos os setores da vida e pensar, gente, tá, eu tô feliz aqui, eu tô realizando, eu tô entregando, eu tô realmente íntegro, né? Porque isso é uma questão que bate muito. Que a integridade a gente está falando de você, de condizer aquilo que você fala com o que você faz, com o teu comportamento, com as suas atitudes, e tudo tem integridade naquilo lá que você está fazendo, porque senão não vira. A energia ela não flui desse jeito, entendeu? E dentro de toda essa área que a gente foi trabalhando, na questão da multipotencialidade, de todas elas, assim, da terapia, foi a que eu vi que eu fazia por amor, né? Da música, lá de música, também era por amor. E todas elas, assim, mas uma gritou mais, que foi na nossa lista de prioridade, né? Uma gritou mais, e foi onde eu me encontrei, eu me encontro hoje ainda. Então, mas óbvio, né, que lá no fundo ainda tem a Jaque que gosta muito de música eletrônica, que ainda tem vontade de ser DJ, e eu nunca fecho uma porta. Eu sempre falo assim, cara, tá, hoje eu tô como terapeuta, mas de repente... Tá, se amanhã eu quiser virar DJ, eu não vou me fechar pra isso. Você entende? Você não exclui, né? Não exclui, né? Antigamente eu excluía. Hoje não. Hoje eu deixo aquela caixinha de reflexão, né? Se caso acontecer, aconteceu, né? A gente tá aqui, não sabe qual vai ser nosso destino, mas assim... eu sei que também se fosse pra ser DJ, também faria com muito amor, porque é uma coisa que eu amo. Então, é isso. E não precisa ser só como profissão, pode ser hobby também. Você pode ser DJ como hobby. DJ como hobby, eu posso fazer artesanato também como hobby. Fazer parte de decoração também de festa como hobby. Enfim, tudo entra, né? Não precisa ser uma única coisa. Então, isso é você estar aberto para a vida, deixando esse fluxo vir, deixando você ser surpreendida também. Então, é tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você já teve a sensação, assim, de que você sabe... Não que você sabe, mas que você gosta de muitas coisas, mas que você não é tão boa nelas? Ou você sempre soube que você fazia bem? Na época que eu trabalhava com moda, né, moda mesmo, que eu falo, que eu desenvolvia minhas peças, que eu tinha lá meu nome, minha etiqueta, tudo aquilo lá... Eu sempre fiz aquilo lá, mas eu ainda falava, não é isso. Então, obviamente, eu estava fazendo uma coisa sem... Eu fazia uma peça, uma roupa, desenvolvia uma roupa sem acreditar nela. Tipo, eu não fazia aquilo achando que realmente alguém iria gostar, ou que... Eu não conseguia... Que era um super talento. Não enxergava, não tinha esse brilho, né? Hoje, já com tudo que eu faço, eu até brinco, assim, que é uma coisa que eu coloco tanta energia e tanto amor no que eu faço, que aí, de repente, eu tô numa fila de mercado, e a gente brinca, né, que a gente não é terapeuta com a hora marcada, a gente é terapeuta 24 horas, então, de repente, a gente tá ali na fila do mercado, alguém para e começa a falar dos problemas dela, e tá ali falando da vida, e falando das coisas, e a gente tá ali pra ajudar. Então, converso, ajudo, oriento, né? E eu lembro que na época que eu desenvolvia as roupas, era tudo muito custoso, era muito difícil, né? Porque não era uma coisa ali que natural. Eu fazia sempre por... não sei também se é muito isso. Mais esforço do que naturalidade. Né? E hoje já é muito mais por naturalidade. Então, assim, e é muito legal quando a gente percebe isso. Percebe isso, né? Então, assim, tudo que eu faço, qualquer ideia que vim hoje, ela se vende sozinha. Eu não preciso ficar, então eu faço... E antes, quando eu trabalhava com moda, eu tinha que ficar oferecendo. Eu falava assim, eu faço tal peça, eu faço uma saia, eu faço uma blusa, eu faço não sei o quê. E as pessoas falavam, legal. Tipo,
que isso vai mudar a minha vida, entendeu? Não faz diferença. Hoje seu serviço se vende sozinho, praticamente. Hoje você vende sozinha. E também, questões de artesanato que eu fazia também, é uma coisa que você vendia sozinha. Porque hoje, a grande diferença que deu uma virada na cabeça da Jaqueline foi, a gente tem que pensar num todo. Não adianta eu querer vender, ou, enfim, desenvolver alguma coisa de artesanato para você, se eu sei que é uma coisa que vai ficar parada ali. Entende? Só de enfeite. Não, eu quero fazer uma coisa que realmente seja útil, que a gente consiga pensar no descarte disso depois também, pensar no meio ambiente, pensar em tudo, sabe? Então, acho que a gente tem que... isso ainda é da energia do ajudar, né? Então, a gente tem que pensar num todo. Então, são coisas que acabam se vendendo sozinha. E aí, de repente, eu falo, caramba, né? Tipo, e antigamente eu não pensava. Só pensava e falava, legal, vou fazer uma coisa fashion, vou vender. E não era assim. Uhum. Dificilmente tinha aquele público, né? Hoje já tem. Uhum. É na parte Sim. de terapia, né? Então, mas eu acho que o segredo de tudo é você fazer por amor. Não tem essa. Você falar pra mim, mas eu faço só pelo dinheiro. Tá, pode fazer só pelo dinheiro, mas e aí? Né? Você vai ficar quanto tempo só fazendo pelo dinheiro? Né? Você vai realmente ficar ali se sujeitando a certas coisas, engolindo muita coisa, porque muita gente acaba engolindo muita coisa quando só faz pelo dinheiro e não tá feliz com aquilo. Né? Então, a gente tem que realmente estar feliz, amar o que faz. Eu acho que esse é o diferencial para as coisas poderem entrar num equilíbrio, sabe? Uhum. Sim. Senão, não vai. Unir os dois, né? O amor e o dinheiro um sim, combo, assim, exato. que funciona. Mas é uma troca ali muito grande. Porque quando você só faz pelo dinheiro, não vai. Não vai. Pode ir, assim, mas vai chegar uma hora que vai ficar frio a coisa. Você não tem mais o contato com a pessoa, com o cliente. Você não tem mais aquele feeling. E quando você faz com amor, você vê. Você vê que está sempre cheio, sempre lotado. Tem aquele acolhimento, tem calor, tem uma energia ali diferente, né? Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar com esse equilíbrio entre amor e dinheiro. Não só por amor, não só por dinheiro. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque senão não funciona. Sim, verdade. A gente falou também da questão da naturalidade, né? Fazer com mais naturalidade. E pro multipotencial ajuda muito quando a gente tem a clareza dos talentos. Tá. Na mentoria, né? A gente trabalhou lá no começo, bem no começo, foi a primeira etapa que a gente fez a clareza dos talentos. Tá. Porque realmente é o que vai direcionar a filtrar, né? O que o multipotencial quer fazer, dentre tantas coisas. E eu lembro que, quando eu não entendia sobre isso, eu fazia várias coisas porque eu gostava, justamente porque eu achava que eu amava aquilo, né? Na área da moda mesmo. Mas eu não tinha a naturalidade. Eu fui desenvolvendo a habilidade na costura, por exemplo. Eu nunca tive um talento natural para costura. Tá. Mas treinando, eu fui desenvolvendo uma habilidade. Chegou uma hora que eu conseguia fazer. Mas foi muito custoso, não foi algo assim que fluiu. Sim, né? Foi mais penoso. E aí, depois que a gente entende que existem os talentos naturais, né? Que quando a gente usa esses talentos, é muito mais fluido, né? As coisas vão com mais facilidade, que nem tudo precisa ser tão difícil assim. A gente também aprende a filtrar todas as opções que a gente quer fazer. Sim, porque assim, é natural, né? É muito natural. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje, que há tantos anos atrás, vamos gravar um vídeo, vamos não sei o quê, a gente ia ficar toda nervosa, ia ficar bem tensa, mesmo sendo uma vontade sua. Só que assim, hoje é tão natural a gente conversar aqui, parece que a gente está em casa conversando, né? Tomando um chá da tarde lá. Sim. Né? Então isso já é uma coisa natural. Então eu acho muito legal. Porque tudo que é natural, ele é genuíno, sabe? Você sente de longe as coisas. Então, isso tá na nossa essência, né? Tantas coisas que a gente faz naturalmente, que é o que, lá, voltando, né, da minha terapeuta, o que você gostava de fazer quando você era criança? O que você falava que você ia ser quando você crescesse? Porque é ali que você pega a essência, é ali que você pega o mais natural, o mais puro, é ali. Que a criança ainda não tem a personalidade formada, não tem ainda tudo formado, né? E a gente vai crescendo, a gente vai entrando numa massa, né? No condicionamento, a gente vai entrando no tem que ser, não tem que fazer, não tem que entregar, tudo tem que, né? Tem que tudo. E aí depois, num certo momento da vida, que eu acho que isso vai acontecer com todo mundo, de você começar a se questionar. Você vai falar, não, peraí, eu tenho o que mesmo? Mas peraí, eu faço isso daqui tão bem, né? E muitas vezes também a gente sempre
Que nem você falava pra mim assim, você pode ser psicóloga. Eu falei, mas de onde que ela tá tirando isso? Porque é uma coisa que eu fazia naturalmente. E você não percebia? Não, de não tão percebia. natural que é. Exatamente. Então, é nesses pontos que é legal a gente pegar. Porque a pessoa faz tão natural aquilo que ela não percebe que aquilo é um dom dela. É uma coisa que ela veio, por alguma razão, manifestar aquilo. E ela não percebe, né? Só que é tão natural, é tão dela, ela não vê. E são várias coisas, né? Tem isso, tem outras coisas também que... É que eu não tô mostrando esse lado aqui, tá, gente? Mas, assim, tô parecendo que eu sou séria, mas eu sou, assim, 90% o dia todo fazendo palhaçada, tá? Então, esse também é um lado meu que... eu poderia fazer stand-up também, se eu quisesse, mas... Não, sabe que você me lembrou de uma coisa agora? Que você falou da infância, né? Que na infância, sim, a gente tem mais pureza e tal. Sim. E eu lembro que quando eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos por aí. Minha mãe tinha uma penteadeira daquelas bem antigas, sabe? Daí tinha um espelho assim na frente. E na hora de dormir, eu sentava assim na frente da penteadeira e eu ficava fingindo que eu era a Hebe Camargo, entrevistando as pessoas. Tá vendo? Aí, eu me lembrei disso agora. Tá vendo? E era assim, era uma coisa que eu ficava me divertindo ali sozinha, né? Minha mãe já tava dormindo e eu ficava lá na penteadeira dela, fingindo que era a Hebe. Então. E quem diria que um dia, né, eu ia estar entrevistando as pessoas. Exatamente. Assim... Ainda não virei a Hebe, mas estamos no caminho. E realmente faz sentido, porque eu também, se eu for voltar para as minhas raízes, eu lembro que era assim, antigamente, né, na época dos nossos pais, material de escola era muito caro, né, assim, e a gente... Pelo menos eu, né? Eu sempre gostei de tudo enfeitado, tudo cheio de brilho, tudo cheio, né, das frescuras toda. E assim, né, era muito caro naquela época. E aí minha mãe comprava e eu estudava em escola pública, né? E eu levava para a escola. O que acontecia? As meninas lá chegavam e falavam, eu tô sem lápis. Aí, eu tô sem caneta. Eu tô sem não sei o quê. Eu, como nunca, pelo menos minha mãe fala, desde criança eu sempre fui muito mão aberta para tudo. Né? Então, isso também já tem muito a dizer da sua personalidade de criança, né? E aí eu lembro que às vezes eu chegava em casa sem material nenhum. E ela, mas o que aconteceu? Eu falei, mas a menininha tava precisando. Eu fui lá e ajudei ela. Ela falou, mas você não pode dar tudo que você tem assim, porque isso custou caro e não sei o quê. Eu falava assim, não, mas ela tava precisando. Então, assim, isso eu não entendia. Mas já era meu, isso. Eu gostava de ajudar as pessoas com as ferramentas, literalmente, que eu tinha. Então, o que eu tinha ali para ajudar a pessoa? Ela estava precisando de um lápis, eu dava o lápis. Só que, às vezes, o que acontecia? A pessoa queria um lápis, eu dava meu estojo inteiro para a pessoa. Eu falava, não, pode ficar com tudo. E já aconteceu também, tipo, eu lembro na época da escola, que o menino, eu tô com fome. Eu peguei e dei o meu lanche inteiro para ele. Mas eu falei, não, pode comer. Então... você entregar tudo o que você tem, né? Óbvio que hoje a gente tem que trabalhar com isso, que senão também, pelo amor de Deus, né? Vai todo mundo querer uma ajuda, assim, né? Já que eu dou tudo, mas não é assim. Hoje a gente tem que trabalhar esse equilíbrio. Mas já era meu disso de querer ajudar. Desde pequena, mesmo não entendendo, né? Mas eu sempre fui muito... mão aberta, querendo ajudar todo mundo. E eu ficava sem. Aí minha mãe ficava brava comigo, porque ela pagou caro no material. Eu tava dando para todos os amiguinhos. Essa é uma característica sua que era bem marcante mesmo, desde a época da faculdade. Porque sempre que eu precisava, você estava ali do meu lado, né? Sim. E na época eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Sim. Então, assim, às vezes no meio da aula eu tinha que sair, né? E ir para o banheiro, sei lá, ficar fora da sala. E você ia, largava tudo e me acompanhava, né? Sim. Você não pensava duas vezes, assim. Exatamente. E você sempre teve esse lado muito aflorado mesmo, de ajudar as pessoas. E eu fazia muito assim, eu não conseguia me imaginar ali, tipo... É muito genuíno. É muito genuíno o que a gente tá falando. Então, assim, eu não conseguia me imaginar, poxa, a pessoa tá passando mal, eu volto, assim, pra minha aula ali, compenetrada. Não tem como, né? Óbvio que tinha outras pessoas ali que ficavam, que bobeira, que eu falei assim, gente, respeita, né? Esse é um outro lado, né, legal pra falar de multipotencial também, questão de... emoções também, que a gente tem várias emoções ao mesmo tempo, né? Que nem eu falei, eu tenho um lado meu que é muito brincalhona, mas tem um lado meu que é muito reativo. Então, eu ficava muito brava lá na época da faculdade, quando alguém falava, mas é frescura, mas é não sei o quê. E aí eu arranjava briga por conta disso. Eu falava, você cuida da tua vida, não é com você, respeita esse momento e eu vou cuidar dela. Você fica aqui, beleza? É isso. E eu era bem nervosa nesse ponto. E assim, mas eu sempre fiz assim, naturalmente, que é o que a gente tá falando, né?
E eu lembro que, pra mim, assim, eu fazia, tipo, não me doía fazer aquilo, sabe? Você nem pensava, na eu nem verdade. pensava, eu só ia, entende? Tipo, eu ia ajudar. Eu falei, gente, não consigo ver uma situação dessa, não acompanhar isso, não ajudar. Não tem como, entende? E você já via aquilo como um dom, né? E eu não enxergava como um dom aquilo. E naquela época você já tinha esse dom que você tem hoje. É doido, né? Porque hoje você faz essa análise das pessoas, né? Você sabe, você bate o olho, você percebe, você fala, fulano, você já se pensou, já, né, se você gosta disso ou daquilo, e a pessoa não tem essa visão, que era no meu caso, né? Também não tinha essa visão, e você que foi trazendo isso, e hoje faz total sentido, né? Total sentido. E é muito legal também de prestar atenção no que as pessoas falam da gente, né? Sim. Porque é difícil a gente perceber aquilo que a gente faz bem. Exato. E aí, quando você presta atenção no que as pessoas estão falando, você faz isso bem, ou vão pedir conselhos pra você, vão pedir ajuda, né? Sim. O que as pessoas te pedem de ajuda? E que elas, né, gostam de... O que elas contam? Que sabe que pode contar com você, porque você faz aquilo bem. É um indício de que é um talento seu. Sim, com certeza. É o que a gente estava falando, a questão da naturalidade, a questão lá de você voltar para a pureza, de pensar o que você gostava. É legal, tá, gente? Pergunta para os seus pais, para as pessoas mais próximas. Sim. Aí, porque muitas vezes a gente não tem essa visão, né? A gente, como criança, não sabe, mas os nossos Nem como pais... adulto, né? Mas às vezes nossos pais, eles sabem. Eles meu filho falava isso, eu falava aquilo. Ou você tinha tais comportamentos, que era assim, assim, assado. E isso ajuda muito, né, pro teu perfil, para você se descobrir. É muito legal. Sim, é uma ferramenta, na verdade, né? Você sair perguntando para as pessoas. É uma ferramenta. E tem uma delas que, por exemplo, a minha mãe, ela falava que eu era extremamente agitada. Agitada, quando era criança, assim, à noite. E eu realmente, hoje, ainda continuo sendo assim. Eu tenho o meu maior pico de energia ainda é à noite. Então, isso é uma coisa que vem acompanhando comigo desde criança. Então, é uma das características, né? E por aí acompanhando, tipo, teu ritmo, como que você funciona, se você funciona mais durante o dia, mais durante a noite, quais são, quando que você fica mais introspectivo, né? Quais são as horas que você tá mais, daquele pico mais de energia, né? Então, para você conseguir se adaptar, né, com as suas atividades, com a sua rotina, é muito legal. Você falou agora de introspectivo, não tem assim tão a ver, né, com o multipotencial, mas tem a ver com você se perceber e se aceitar como você é mesmo, né? Como você funciona. Porque eu sempre fui muito, muito introspectiva, muito tímida, não conversava muito, até hoje, né? Eu tô falando aqui, mas no off, eu não sou aquela pessoa que chega no lugar e fica conversando, né? Você sabe. É diferente de mim, né? Por isso que a gente dá certo, né? Eu sou um papagaio. E por muito tempo eu me julguei, assim, né? Fiquei me achando uma pessoa pior por ser introspectiva e tímida. Mas eu não entendia que era o meu jeito de ser. Eu achava que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que ser extrovertida igual as outras pessoas. Porque, assim, as pessoas extrovertidas, principalmente na época do colégio, são as mais populares. São as que têm mais amigos, né? Sim. E pra mim isso sempre foi muito ruim. E aí, só depois que eu fui entender que eu não vou mudar. Eu sou assim, é o meu jeito de ser. Exato. Né? E não é que ele é pior. Ele é o meu jeito. É seu jeito. E assim, é o que a gente estava falando, da questão de integridade. É íntegro. Você é assim. E qualquer momento que você fuja disso, você não vai ser você. Entendeu? Você querer ser, de repente, papagaio igual a Jaqueline, não vai dar certo. Vai ser forçado, né? Vai ser forçado. Igual eu ser introspectiva. Não é o meu perfil. Chegar pra você e falar, já que você tem que ficar quietinha, você não pode falar. É assim que eu arranjo briga, principalmente no trabalho. Então, muitas vezes as pessoas podem falar também, né? Sim. Como multipotencial, nossa, você tem que focar numa coisa só e, né, senão você nunca vai dar certo na vida. Você tem que dar um jeito, arrumar seu rumo. Sim. E a gente fica, né, às vezes deixa levar por esses comentários, porque é difícil também lidar com a pressão da sociedade, assim, a pressão dos outros, né? E a gente se compara também. Mas quando a gente tem essa convicção de que o jeito que a gente nasceu, né, que a gente não é ruim, e que tem o nosso ponto forte ali, tem o nosso potencial, a gente já consegue se bancar. A gente não se deixa influenciar
pela opinião dos outros. Porque assim, você começa a assumir. Assumir. Você começa a assumir, se posicionar, eu sou assim, tudo bem ser assim, não tem problema, porque é o meu jeito. E a partir do momento que você cai numa comparação, você já perdeu metade ali da tua vida só fazendo isso. Porque, assim, não tem como você... Aliás, ninguém é igual a ninguém. Ponto. Ninguém. A gente pode ter gostos em comum, a gente pode ter jeito em comum, mas, assim, a gente não é igual. E não tem como. Porque você tem a tua essência, você tem a sua história, tem a tua trajetória, e ela vai te tornar assim. É o teu jeito. E tem um porquê de você também ser introspectiva. É o seu diferencial Exatamente. Também. Né? E também, pelo fato de você ser mais introspectiva, você também é mais analítica. Né? E se você tendo essa introspecção, ela te serve para refletir, ela te serve para observar, de pensar um pouquinho, né? Falar, ó, não dá, isso aqui não dá. Então, assim, tem um porquê de você ser construída desse jeito, né? Tem um porquê. Então, essa questão da comparação não funciona, porque você nunca vai ser igual fulano. Né? Nem igual a gente. Cada um tem a tua história, cada um tem a tua vida. É outra pegada, entende? Então, cada um respeitar o teu quadrado, vamos dizer assim. Não, primeira coisa, tá, gente? Não se comparem, pelo amor de Deus. Isso não faz bem pra ninguém. Mas quanto mais imaturo a gente mais a gente se compara, né? Quanto mais imaturo. Mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que, óbvio que você não vai ficar ali a vida toda se comparando, mas... A partir do momento que você começou a se comparar, você está vendo que você está... De repente, você nem está sendo mais você, as pessoas não te reconhecem mais, é hora de você redobrar atenção. Porque senão você está virando um personagem, entende? Aí você perde a essência, as pessoas começam a se afastar de você, outras começam a se aproximar, né? Porque gostou daquele personagem. Mas, assim, você não consegue segurar a máscara por muito tempo. Não dura por muito tempo. Não dá. Entendeu? Então, você vai ter um momento ali... vai ser momentâneo essa felicidade, que não é felicidade. Estão vivendo uma mentira, uma ilusão. Sim. E essa questão também da gente... de certa forma, se aceitar, né? Quando a gente não se aceita, eu lembro que tinha uma época que eu pensava assim... Eu queria ser normal igual todo mundo. Porque gostar de muitas coisas é muito ruim, né? Sim. Quando eu ainda não sabia da multipotencialidade. Então, eu pensava muito nas pessoas que eram especialistas, que tinham seguido o único caminho. Eu falava, a vida seria tão mais fácil se eu fosse como elas, né? Mas só depois de realmente entender a multipotencialidade, eu vi que é muito melhor, né? Pra mim, ser multipotencial. Então, assim, quando a gente tem aquela crise existencial de, quem sou eu, onde eu tô, pra onde eu vou, será que realmente é isso, será que não é? É aí que começa esse despertar, entende? Mas enquanto a gente tá ali... querendo ser igual, ou a gente fica querendo muito viver dentro desse perfeitamente correto, politicamente correto, a gente não está feliz. A gente ainda... É o que aconteceu na época da faculdade, que eu estava fazendo. Eu estava querendo me encaixar numa sociedade, fazendo tudo bem bonitinho. Então, né, dos 17 aos 18, fazer uma faculdade, depois montar uma loja, e aí? E o depois, né? E aí, então, essas crises existenciais que te levam a colocar você num quadrado, te colocar ali numa coisa, vai ficar por pouco tempo. Depois você vai ver que você não está feliz naquilo, entende? E aí te leva para os outros caminhos, que foi o que aconteceu com a gente. Que a gente foi realmente para coisas que faz mais sentido pra gente, né? E aí a gente faz parte desse grande todo. E aí a gente não precisa ser igual a todo mundo. A gente pode ser da nossa forma diferente, de um jeito diferente, tudo diferente, e a gente está encaixado dentro de uma sociedade. Porque você imagina, se todo mundo fosse igual, não daria certo, né? Então a gente precisa desses extremos, desse contraste, desses opostos, né, para poder dar certo, porque senão não funciona. Sim. Né? Até em amizade, né? Até em amizade. A gente é oposto e dá certo. Totalmente oposto. E já que a gente falou que ia deixar pro final, né, a nossa história, que a gente foi surpreendida, né, pela vida. A gente já falou uma parte aqui sobre a gente deixar um espaço pra gente ser surpreendida. E a gente acredita muito que nada é por acaso. Exato. Também, né? Então, a nossa amizade, talvez... A faculdade foi necessária para isso, né? Para nossa amizade acontecer. Mas depois teve um período ali que a gente se afastou. A gente se afastou por causa de algumas questões que a gente passou. E a gente ficou uns 6 anos afastada, né? Um tempinho, assim, pequeno, de 6 anos. Um tempinho, assim, afastada.
Eu acho que foi de 2014 ou 2013 a 2019. Acho que foi. Que foi quando a gente se reencontrou. Exato. Só que foi muito especial pra gente, né? Foi. E às vezes pode acontecer alguma coisa na nossa vida que a gente acha que é ruim, né? Mas lá na frente, muito depois a gente vai entender o porquê que aconteceu daquele jeito. Exato. E a gente ficou, apesar de 6 anos separadas, só fortaleceu a nossa amizade Muito. depois, né? Muito. E aí eu sempre tentava entrar em contato com a Jaque, assim, né? Porque eu queria conversar com ela, queria voltar à amizade. E ela me ignorava, né? Não era recíproco, assim, digamos. É, a parte minha reativa que eu te falei, né? É. Tinha uma parte muito legal, mas a parte reativa é reativa mesmo. Então foram esses 6 anos eu mandando mensagem pra ela e ela me ignorando, que ela me bloqueou, deletou de tudo, né? Mas eu conseguia mandar mensagem pelo Facebook. E aí ela não me respondia. E eu sonhava muito, né? Que a gente se encontrava. Aí teve um dia que eu mandei uma mensagem, né? Falando que eu tinha sonhado com você e que eu sabia que a gente ia se encontrar nem que fosse em outra vida. É, foi a última mensagem. Foi em 2019. E aí você não me respondeu. Não respondi, gente. Eu não respondi porque... Mas eu já estava um pouco mais madura sobre... questões de pessoas voltar para a tua vida. Porque antes eu ficava muito assim, eu não era terapeuta ainda, mas eu já tinha uma coisa assim na minha cabeça que, ok, se pessoas, né, tiverem que retomar na tua vida, elas vão retomar. E aí foi no caso que aconteceu entre a gente. E ela já tinha falado uma semana antes, eu sonho muito, Uma semana né? não, no meio da semana. No meio da semana, né? E aí ela comentou, você tinha comentado assim, nem que a gente se encontre em outras vidas, a gente vai se encontrar, eu tenho certeza. Eu falei, meu Deus do céu. Ela não desiste. Ela não desiste. E eu falei assim, ok, eu vou responder ela, mas eu vou responder, né, pensar direito no que eu vou mandar, porque faz muito tempo, né, que a gente não se falava. Eu falei assim, eu vou parar um tempo pra responder ela. Só que não deu tempo, porque aí... eu tava no shopping, assim, numa parte muito específica do shopping, onde ninguém poderia me encontrar. E eu tava de costa. Foi igual, assim, novela mexicana. E aí ela chegou por trás, assim, ela, Jaque? Aí eu falei, gente, eu conheço essa voz. Aí na hora que eu virei, assim, ela nunca esquece, né, Wendy? A minha cara que eu fiz, porque primeiro eu queria sair dali correndo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela tá aqui. Eu achei que ela ia fugir. Mas aí foi muito... foi exatamente isso. Estar aberta para o que vai acontecer, né? Porque eu também estava passando por uma fase um pouquinho complicada na minha vida. Então, algumas pessoas saíram, mas muitas entraram na minha vida do nada. E a Wendy foi essa do nada que voltou de novo para minha vida. Então, eu tenho total certeza que isso está numa questão muito mais profunda, que a gente não tem... como entender, né, tudo isso. E aí a gente voltou a se falar e, assim, parecia que tava tudo normal de novo. Ninguém se estranhou ou ficou com medo uma da outra, né, alguma coisa. Ficou muito natural. E o mais legal é que quando a gente se reencontrou, as duas estavam já da fora, né, praticamente ali da fora da área de moda, mas estava muito ainda, e estava muito já em outro perfil, como no teu também é de ajudar, o meu também já era de ajudar. Então, a gente estava ali nessa mesma pegada praticamente junta, né? Então, foi muito engraçado porque a gente foi super por sintonia, né? Então, e estamos aqui, né, gente? E eu tenho certeza que dessa vida a gente fica junta. Foi uma história, pelo jeito que aconteceu, né? Trouxe muito significado, assim, pra gente, pra nossa amizade. Então, Sim. Eu acho legal a gente contar para as pessoas verem, assim, que acontecem situações que parecem definitivas, mas lá na frente a gente vai entender. A gente tem a resposta. Exato. Então, quero agradecer aqui a sua presença nesse episódio. Obrigada pelo convite. Muito honrada. Na verdade, foi a primeira pessoa, né, que eu tentei gravar, assim, mas a gente não estava conseguindo conciliar a agenda também. Exato. E aí deu certo na hora que tinha que dar certo. Exatamente. Então, fico muito feliz, é muito especial a gente gravar esse podcast junto. Sim. Pela nossa história também, pela nossa amizade. E obrigada. Adorei a nossa conversa, como sempre, né? Como sempre. Como se a gente não se falasse todo dia. Então, obrigada. Obrigada, Wendy, pelo convite. E eu espero que esse material possa
realmente também ajudar muitas pessoas, porque é nessa energia que a gente faz tudo isso. E eu sei que existe muito amor pelo que a gente está fazendo aqui. Tem muita integridade, muita verdade. Então, eu espero que todo mundo se identifique, né? E que ajude muita gente. E agradeço também o pessoal que acompanhou a gente até agora, até o final. Quem não está inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui para acompanhar os próximos episódios. E a gente se vê no próximo episódio. Então, até lá. Tchau, gente. Tchau.